a reforma deve começar de onde? Ora, a reforma deve começar da alternância. Angola vai comemorar 50 anos. Se houvesse patriotismo, nós começaríamos por reconhecer os erros do passado e de todos os acordos do passado. Poderíamos, por exemplo, ter uma oportunidade de fundar Angola. Muitos dizem que Angola precisa de ser refundada. Só é refundada algo que foi fundado. Como república, Angola nunca foi fundada. Portanto, era preciso fundar Angola. E era preciso depois nós termos o primeiro poder constituinte originário. E este poder constituinte originário, resultado da fusão e ligação dos vários entes políticos e da sociedade civil, pudessem pensar se nós gostaríamos de continuar a ser Angola. A denominação deste território, porque Angola é uma construção colonial. E tínhamos que beber das origens orgulhosamente e alavancarmos os nossos reinos, as nossas tribos, os nossos povos, as nossas etnias, as nossas línguas umbilicais. Para neste concerto nós definirmos o que é que queremos ser efetivamente como independentes. É preciso proclamar a independência imaterial. Depois disto, nós iríamos eleger uma Assembleia Constituinte originária, que Angola nunca teve, para fazermos uma Constituição que reflita os gemelos e os sentires de todos os povos e micronações de Angola ou deste território, que pode se chamar outro nome. Até por causa daquilo dos erros que já tem. Uma nova denominação saída das nossas entranhas seria o que melhor poderia acontecer nestes 50 anos. E o que é que você vê? Um único partido, únicos políticos, únicos dirigentes, únicos sempre é que vão determinar os 50 anos de independência dizendo que se lixe o pobre, porque as bandeiras que não os cobrem são melhores. Wellington, voltamos aqui à questão dos atrativos, não é? Wellington agora há pouco citou algumas situações que, particularmente aqui na educação, nas escolas, que tornam as escolas menos boas. Não existe... Menos boas, não. Ruins mesmo. Não existe alguma coisa no país de atrativo para a juventude? Não há nada aqui em Angola que possa atrair os jovens? Ou é só tudo errado, William Toné? Sabe que não criam nada para essa atração. Nós devíamos apostar bastante na educação. Mas nós temos pessoas descomprometidas com a educação, à frente da educação. Toda a educação. Nós pensávamos que poderia ser um ganho ter mulheres, mas o problema da mulher não pode ser o quantum. Não. Tem que ser o mérito, a sua qualidade, a sua sensibilidade. Temos que voltar ao mundo em que até o século V o mundo era dominado por mulheres, pela sua garra, pela sua sagesse. Nós não falamos das mulheres, dos reinos que habitavam essa circunscrição territorial e que eram grandes. Você nas escolas não fala de Quimpavita. Você nas escolas aldraba 50 anos depois que a rainha Zingambandi era de Angola, lutou por Angola. Você continua a destilar mentiras. Zingambandi nunca lutou por Angola. A rainha Ginga lutou pelo seu reino. E é isto, como Ngola Quiloange, como Manduma Amufaia, como Quimpavita, que não é heroína aqui neste território, nem sequer no reino do Congo, na sua capital,
mas o é aqui no Congo. E é Portanto, na feriado. visão do William Toné, não há nada no país que atraia a permanência do jovem aqui no país. Não, porque a única coisa que eu posso ver que o governo fez de facto com maestria é de ter contrariado a Bíblia. Nunca vi um governo capaz de ter contrariado a Bíblia com tanta euforia como fez Angola. É que nós aprendemos, aqueles que são cristãos e que foram formatados, que existe um antes de Cristo, depois de Cristo. Para um período menos bom e um período melhor. E este governo criou, principalmente nos últimos 8 anos, para fazer os jovens saírem do país antes de José Eduardo, depois de José Eduardo. E isso gravita mesmo para aqueles que eram adversários de José Eduardo. Você vai a uma loja, você vai a uma farmácia, você vai a uma papelaria. Quanto é que isto era antes de José Eduardo? O saco de arroz, 900, 1.200. Quanto é que é hoje? 25, 18. Antes do José Eduardo, depois do José Eduardo. Ora, é este o país, é isto que eles têm para nos oferecer, 50 anos depois. Quem fala é perseguido. Esta gente é ruim. Não valoriza os verdadeiros jovens que querem contribuir desapaixonadamente. Eles têm uma política de assassinato de caráter para quem pensa Angola. Então Mas, é melhor sair há cada vez mais jovens a saírem efetivamente do país, muitos... Não, é melhor o termo ser correto, a serem forçados a sair. Pois, muito não são os jovens, muitos, são forçados. É a política do governo, para forçar os jovens. servirem outros estados, outros governos... não se, o país, como diz a ministra da Educação, não acha que o país precisa destes quadros para desenvolverem, como fala aqui a ministra da Educação, Angola? Vamos começar pelo topo. Onde estudam os filhos dos governantes? Em que faculdades? Em que escolas públicas? Devia haver o primeiro decreto. Ela está a ensinar patriotismo. O patriotismo não é lei. Não se é patriota por uma lei, por um decreto. Isso pelo sentimento que se tem, pela consciência que se tem, pela sensibilidade, pelo gosto e por conhecer o cheiro da nossa terra. Diga onde é que eles vão, quando têm. Vamos todos tirar e mostrar as nossas carteiras de identidade. Os governantes. Sim. Podem dizer, não, mas o William também trafega pelo mundo. Sim, eu não sou governante. Eu não sou governante. Eu não tenho vergonha. Eu estive nos Congos. Eu estive na Zâmbia. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Ora, eu era desses países. Eu sou destes países. Por quê? Porque aqueles que nunca tiveram documento de identidade dos Congos, da Zâmbia ou da Tanzânia, trabalhavam com a PIDE. Então é preciso nós deixarmos disso e vermos-nos na irmandade, respeitando as diferenças, se essas diferenças contribuírem para empoderar o país. Nós precisamos de fazer coisas. Este país precisa de fazer coisas. E não é com a discriminação. E já vimos que a política do atual regime não serve. Angola precisa de uma verdadeira revolução, capaz de decantar tudo. Vamos fundar um novo país no mesmo espaço territorial. Muito bem, vamos deixar agora o Café Cipra, ou pelo menos aquilo que foi o tema do Café Cipra desta quarta-feira. Vamos olhar para outro tema quando são 18 horas já e 8 minutos. Estamos aqui com William Toné, jornalista que de restos dispensa a apresentação. Vamos falar agora que o governo impõe lei contra a disseminação de informações falsas na internet. O proponente justifica a medida com a necessidade de fortalecer os
Estado democrático. É este o caminho que se deve seguir, William Toné? Eu bato palmas pela primeira vez. Nunca tinha assistido nos últimos anos algo tão honesto como esta proposta. É que nós, depois da sua aprovação, veremos praticamente mais de metade do governo e dos legisladores perfilhados a dirigirem-se para a cadeia. Não nos vamos esquecer que é o próprio governo quem decide. É o próprio governo. Então, news pronto. É aquilo que nós dissemos, tiro no pé. Não, mas é eles. Eles é que vão. São os principais disseminadores. Angola é, por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. Ora, o país que nos acolheu para nós chegarmos, alguns, em 75, vindo do exterior, rejeitou copiosamente a trincheira firme da revolução em África. O Congo não aceita. E o presidente da União Africana, como desconhece essa rejeição, teve que receber o presidente do Togo, que é o novo mediador. Onde é que fica o Togo? Mas lá para lá. Mas lá para lá. Está para lá da RDC e está para lá do Ruanda. Este é o ganho da fake news. 2018, sem nenhuma arma apontada à cabeça. O presidente do MPLA, secundado pelo presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, disse que as autarquias realizar-se-iam em 2020. Estamos em 2025. Prometeu-se o metro de superfície. Estamos em 2020. O aeroporto internacional, que é a maior besteira que eu alguma vez vi. Porque é o sinal de raiva, de ódio, mesmo dentro de casa. Mas publicar uma matéria falsa na internet é a mesma coisa de fazer uma promessa e depois não cumprir? As novas leis que estão a ser criadas são autênticos golpes de Estado que o MPLA está a produzir antes de 2027. É que antes toda a batota era feita só no pico das eleições. Agora está a ser antecipadamente. Para que haja um período grande de esquecimento. Quando se apresentar à comunidade internacional, digo, essa lei nós aprovamos, ninguém contestou. Portanto, ela tem materialidade em 2027. Portanto, estamos a praticar verdadeiros golpes constitucionais agora. A lei do vandalismo, essa lei da fake news. Diga-me onde é que não está isto na lei. Na lei de imprensa. Na lei criminal. Está lá. Se você for ao Código Penal, havemos de encontrar isso. Por que há necessidade de dar ênfase? É atemorizar os adversários. Porque sabe o MPLA que controla o setor judicial, que controla todos os setores. E eu digo isso com tristeza, mas com orgulho, porque eu sou o primeiro advogado caçado pelo MPLA, que sem vergonha me caça a carteira por estar a defender pessoas até do seu entorno. Eu fui caçado a minha carteira por a época estar a defender, não é? Fernando Garcia Miala, que estava a ser alvo de uma injustiça vinda de dentro. Nunca pedi nada em troca. Agora, o Miala regressou ao poder. É uma pessoa que tenho estima. Mas, veja, que por causa disso, por causa de defender Kim Ribeiro e os 21 polícias, que até hoje não há provas, porque é que eles foram para o cárcere? Eu acredito que talvez Kim Ribeiro e os outros, Caricoco e outros, Antônio João, tenham cometido algum outro crime. Mas naqueles que lhe foram imputados, não.
O juiz Cristo sabe. O juiz Patonho sabe que eles cometeram ilegalidades ideológicas, que não procederam a um julgamento. Não sabem até hoje porquê. O Cachimbombo sabe que cometeu uma heresia, violou o que fez. Como é que os meus dados saem da ordem de advogados para a segurança do Estado? E a segurança do Estado entrega à Procuradoria e ao Tribunal Militar. Eu fui cassado sem nenhuma prova, sem nenhuma violação aos estatutos da ordem de advogados. Acha que alguém, sucessivamente depois de Cachimbombo, tentou falar para nós corrigirmos o erro? Não. É o domínio da ideologia do regime que cobre todas as instituições deste país. E você, quando tem isto, tem um país pobre. Porque se eles, entre eles, se combatem, o que é que nós estamos à espera? Foi o Zé Eduardo que ensinou a muitos a terem mais que uma cueca, a terem mais que um sapato. Até hoje têm-no preso. Até hoje têm-no preso mesmo morto. Nós não poderemos esperar muita coisa que seja diferente. A proposta já passou pelo crivo do Conselho de Ministros, já se deu entrada na Assembleia Nacional, faltando apenas o debate no Parlamento. William Toné é jornalista, é jurista. O governo fala que quer-se evitar a disseminação de informações falsas na internet, pelo que William Toné tem vivenciado nos últimos tempos, ou até não é? Tem-se verificado uma certa disseminação de informações falsas na internet? Vamos ser sérios. Nós temos Senegal, nós temos o Quênia, nós temos Moçambique. O governo está com as varas a tremer, porque efetivamente ele não quer que em 2027 se denuncie todas essas falcatruas. Ele não quer que a gente questione por que pessoas condenadas viram juízes de tribunais superiores. Por que pessoas que não cumprem decisões de tribunais continuam na magistratura? O principal propagador de fake news é o executivo. Ora, quem promete pão ao seu povo e não dá, quem promete água ao seu povo e não dá, quem promete educação ao seu povo e não dá. Nós vamos para as questões básicas, as tarefas básicas de um Estado capitaneado por um governo a dado momento. O que é que este governo plantou? Este governo que pede o fim da fake news, o que é que ele nos deu? Em 8 anos, menos emprego e prometeu mais. Menos refeições à mesa dos angolanos, principalmente dos 20 milhões de pretos pobres. Menos saúde, menos justiça. Se me disserem que o regime, em 8 anos, acertou num determinado segmento, eu sou capaz de recuar e vir aqui, diante de si e dos seus ouvintes, dizer, eu penitencio-me. Não encontro nada que não tenha sido feito com raiva, com ódio, com injustiça. Não encontro. Reconhecimento puro. É uma barbárie você dizer que não houve acordos de Alvor e que Agostinho Neto foi o melhor. Não foi o melhor. Se nós quisermos ser rigorosos, como estes proponentes, daqueles que devem ser condecorados, fizerem, Agostinho Neto matou mais que Jonas Savimbi e Olden Roberto juntos. Portanto, seria hora de nós colocarmos uma pedra e dizer, não,
só vamos condecorá-los por aquilo que eles fizeram na assinatura do acordo de Alvor. Depois, continuemos cada um de nós a julgá-los o que eles fizeram durante a condução da luta de libertação e pós-independência. Era assim. Temos que separar as águas. Agostinho Neto matou antes da independência, com barbárie. Aquele que primeiro queimou pessoas na fogueira foi Agostinho Neto. Não foi Jonas Savimbi. Jonas Savimbi fez em 86, o MPLA em 68, no leste de Angola. Lembremos-nos de Paganini, comandante Paganini, Estrela e outros. Lembremos-nos como é que morreu Matias Miguel, Zé Miguel, Ferriaço. Quem estava lá? Era Agostinho Neto. Quem foram os cúmplices da morte de Diolinda Rodrigues? Uma jovem excelente, de uma intelectualidade fora de série. Uma menina que aos 26 anos abandona América, Luther King. Pessoas com higiene intelectual para vir juntar-se a uma guerrilha que definhou e mandaram-lhe para uma frente que sabiam que ela corria riscos. E quem? Os homens que a deviam proteger a coluna traíram-na. Quem foi responsável? A Diolinda morreu porque foi moeda de troca com Matias Miguel, que já não estava conosco no MPLA, já tinha ido para Fenelá. E o Agostinho Neto mandou-lhe capturar e prendeu-lhe e enterrou-lhe vivo num buraco. E o comandante Gurgel, da FNLA, prendeu esta coluna feminina que passava pela uma zona do seu território. E disse, a direção sabia, nós temos aqui as vossas militantes, soltem os nossos homens e nós soltamos. Se Neto não soltou, foi cúmplice da morte de Diolinda. O MPLA ainda não sabe como é que morreu. Quem atirou o tiro em Ogiaenda? Como é que morreu o comandante Miro? Lourenço Casimiro, na primeira região. E estão aí as pessoas vivas ainda. Era hora do comandante Quiluange e Benigno Vieira Lopes falarem. Por que o comandante Miro foi assassinado? E na primeira região? Quantos morremos no 27 de maio? Ora, nós temos muitas coisas para desenterrar. Nós temos. É isto que querem? Jovens médicos que tinham trabalho em Portugal, nos hospitais. O Tilu tinha 28 anos e já era cardiologista. O Passinho Elisário Vieira Lopes, 28 anos. Especialista. Foi barbaramente assassinado por ser formado. Quantos foram por serem formados? Fuzilados em 77. Queremos agora, nessa altura de 50 anos, quer um balanço da aproximação, dividir ainda mais? Não. O regime vai colapsar.